Essa questão de direito penal com certeza vai cair na sua prova em algum momento. Pode ser na objetiva, na discursiva, na prova oral, enfim, em qualquer momento da sua prova ela vai ser cobrada, porque ela engloba execução penal, livramento condicional, detração e o tema 1367 do STJ, recentíssimo. Estou gravando esse vídeo em junho de 2026, esse tema é de maio de 2026, certo? E com certeza, durante o ano de 2026 e 2027, possivelmente esse tema vai cair na sua prova. E preparamos aqui mais uma vez uma questão discursiva de alto nível, tá? Para você se preparar para todas as fases da sua prova, porque você aprendendo a questão discursiva, entendendo a fundamentação, entendendo a ratio decidendi das decisões, com certeza você vai ficar melhor preparado para enfrentar qualquer tipo de questão. Então, sem mais delongas, vamos aqui à leitura dessa questão. Preparada, inclusive, tem que destacar que a equipe preparou com muito carinho, certo? E sempre prepara com muito carinho para vocês. Então, nada mais justo, né, que, por favor, sigam aí o alto rendimento jurídico, curta, tá? E comente também, se for possível, sobre o que vocês estão achando aí dessas questões discursivas que a gente tem trazido aí para vocês. Bem, vamos lá, seguimos. Determinado indivíduo condenado à pena privativa de liberdade obteve livramento condicional, dando-se início ao respectivo período de prova. No curso desse período, praticou o crime, vindo a ser preso cautelarmente. O livramento condicional, contudo, não foi suspenso nem revogado, encerrando-se regularmente o período de prova. Em momento posterior, sobreveio condenação definitiva pelo novo delito. Com base na situação narrada, responda de forma fundamentada os itens a seguir. A. Qual a natureza jurídica do livramento condicional? E o modo como o período de prova se relaciona o cabimento ou não da detração penal quanto ao período de prisão cautelar cumprido durante o período de prova, com a devida justificativa. C. O termo inicial da execução da nova pena e o fundamento que impede o seu cômputo simultâneo com o período de prova do livramento condicional. Bem, então nós temos aqui, né, uma questão sobre livramento condicional, certo? Período de prova, prisão cautelar, enfim, aborda muitos fatores, certo? Vamos ver aqui o comando da questão. Responda de forma fundamentada, enfrentando individualmente cada dos três itens, ou seja, enfrentar individualmente. Então, vamos lá, vai ter que abrir letra A, B, C, na prova, com indicação da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente. Será valorizada a clareza na articulação entre os institutos envolvidos. Ou seja, aqui, conforme a gente já falou várias vezes, tá? A gente já falou em outros vídeos também, que, embora a questão peça alguma coisa, a sua resposta tem que ser muito mais abrangente, porque o espelho, como a gente vai ver mais à frente, ele demanda muito mais do que você imagina, né? Você imagina que ele está te perguntando aqui. Por isso que é muito importante você ter o conhecimento total desse tema aqui, repetitivo do STJ, a fundamentação e a ratio decidendi, principalmente, desse tema. E a gente vai ver a partir de agora, certo? Espero que vocês tenham lido aqui, junto comigo, pensado na resposta, pelo menos mentalmente, e vamos seguir agora para o gabarito comentado. Antes de entrar aqui no mérito dos itens, por letra A, B, C e D, vamos fazer aqui umas considerações gerais sobre essa situação. A questão exige a compreensão de uma premissa central.
Durante o período de prova do livramento condicional, o condenado já está cumprindo pena, apenas em regimes de liberdade. A partir dessa ideia, 3 pontos precisam ser articulados com precisão. A natureza do livramento como etapa do cumprimento de pena. Os artigos aqui, ou a inaplicabilidade da detração ao tempo de prisão cautelar sofrido durante o período de prova. E a definição do termo inicial da nova execução, à luz da vedação ao bis in idem no cômputo de penas. A armadilha central é tratar a prisão cautelar como tempo automaticamente abatível da nova pena, ignorando que este mesmo período já estava sendo computado na execução anterior. É isso aqui que esse tema aqui, 1367 do STJ tratou, tá? Do bis in idem, que a gente vai ver mais aqui para frente. Por isso que é muito importante a gente conhecer esse julgado. Bem, vamos lá para o item A. Natureza jurídica e cômputo do período de prova. O livramento condicional é a última etapa do sistema progressivo de execução de pena, configurando forma de cumprimento da pena privativa de liberdade em meio aberto, sob condições e fiscalização, conforme os artigos 83 a 90 do Código Penal e artigos 131 a 146 da LEP. O ponto decisivo é reconhecer que durante o período de prova, o apenado continua cumprindo pena. Isso aqui que é o mais importante. Ó. No período de prova, ele não está solto lá, em liberdade, porque ele foi absolvido. Ele está cumprindo uma pena. Só que é monitorado, né? Monitorado sob condições. Por isso, esse intervalo é computado como cumprimento da reprimenda anterior. Não sobrevindo suspensão, nem revogação, até o término do período de prova, declara-se extinta a pena pelo integral cumprimento. Reforço jurisprudencial. Essa súmula aqui você tem que saber? Com certeza. Anotar, isso aqui no Vadimécum, nos artigos, nesses artigos aqui, você anota essa súmula. Nesses artigos aqui também. Nesses. Essa súmula é super importante. Ela assenta que a ausência de supressão ou revogação do livramento antes do fim do período de prova conduz à extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. O período de prova, portanto, não é tempo neutro, é tempo de pena. Olha que coisa bonita. Então, o gabarito do item A é esse. Depois, mais para frente, nós vamos ver o espelho de como a banca vai te cobrar isso e, posteriormente, o modelo definitivo de nota máxima que a gente vai ver. Então fica aí no vídeo para a gente ver tudo. Vamos seguir aqui agora para o item B. Detração penal. A detração consiste no cômputo na pena privativa de liberdade do tempo de prisão provisória. No caso, contudo, a detração não se aplica. O período que o agente esteve preso cautelarmente coincide com o período de prova, que já estava sendo computado como cumprimento da pena anterior. Aproveitar o mesmo lapso temporal também para bater a nova pena significaria utilizar o único intervalo de tempo para quitar duas penas distintas e não unificadas. Verdadeiro bis in idem. A detração pressupõe, logicamente, que o tempo de prisão não esteja sendo simultaneamente aproveitado para outra finalidade executória. Pegadinha central desse item. A banca induz o candidato ao raciocínio intuitivo. Qual seria esse raciocínio? Ficou preso, logo deve abater na nova pena. Mas isso aqui está incorreto, pois o tempo de prisão cautelar coincide com o período já imputado à execução anterior. Não há detração sobre tempo já computado. Vamos lá, seguindo. Item C da questão. Termo inicial da nova execução. O termo inicial da execução da nova pena é o dia subsequente ao término do período de prova do livramento condicional.
e não o próprio dia do encerramento, nem a data da prisão cautelar. O fundamento é a impossibilidade de cumprimento simultâneo de duas penas não unificadas. Isso aqui não sou eu que estou inventando, não é ninguém que está inventando. Isso aqui foi o STJ, no tema repetitivo, tema 1367, falando sobre isso. Como o período de prova é tempo de cumprimento da pena anterior, admitir que a nova pena também corresse nesse mesmo intervalo importaria em dupla a contagem do mesmo período, vedada pela proibição do bis in idem. Conclusão. Tese fixada. O cumprimento de pena relativa a delito praticado no curso de livramento condicional terá como seu termo inicial o dia subsequente ao fim do período de prova, dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo de duas penas não unificadas. A tese pressupõe que o livramento não tenha sido revogado. Havendo revogação, incide a disciplina dos artigos 86 a 88 do Código Penal, com regramento diverso quanto ao aproveitamento do tempo de prova, distinção que o candidato deve registrar para demonstrar domínio dos limites do precedente. Então, é isso que eu falo. Não basta você saber essa tese aqui. Isso aqui, ó, que a maioria estuda. Isso aqui, ó, a tese. A tese. A ratio decidente é tudo que a gente falou até agora. Tudo que a gente falou até agora e que é importante você colocar na sua resposta. Certo? É importante você saber, ter o domínio da matéria, porque aqui, ó, a distinção que o candidato deve registrar para demonstrar domínio dos limites do precedente. Porque senão o examinador vai achar que você é um mero decorador de tese. E não tem que ser assim, ó, uma resposta de uma prova discursiva. E a gente vai ver agora o espelho. Não, antes, vamos ver aqui, eu coloquei aqui erros que comprometem a nota, para vocês lerem aí depois com mais cuidado. Mas vamos agora ao espelho. Como que isso é cobrado em prova? Porque é tão difícil tirar a nota máxima. Você vai tirar 0, certo? Se não conceitou o livramento condicional ou não relacionou o período de prova ao cumprimento de pena. Ou seja, desses dois aqui você vai tirar 0 se você não falar sobre isso. Vai tirar apenas conceitual o livramento como forma de cumprimento de pena em liberdade, sem afirmar o período de prova, que o período de prova é tempo de pena. Vai subir mais um ponto se afirmar que o período de prova é computado como cumprimento de pena anterior, sem mencionar a extinção de pena do seu término. E para tirar a nota máxima no item A, tem que conceituar corretamente, afirmar que o período de prova é tempo de pena e apontar a extinção pelo integral cumprimento. Artigo 90 do CP com a súmula 617 do STJ. Se você não souber a súmula, o número, não tiver guardado essa súmula aqui, esse número, normalmente você coloca na prova conforme entendimento simulado do STJ. Isso já é o suficiente. Se não souber a súmula, então coloca conforme a jurisprudência dos tribunais superiores. Certo? O importante é você sempre fazer referência. Mas onde eu quero chegar é que a maioria dos candidatos, eles chegam no máximo até aqui. Não explanam como devem ser explanados adequadamente, citando todos os fundamentos e as razões de decidir do julgado. Então, é muito importante você, mais uma vez, ter o conhecimento total dos julgados. Tá? Vamos continuar aqui. Item B. Coloquei aqui também o espelho do item B. Vai tirar 0 se aplicou a detração ou não enfrentou o ponto. Aí aqui, ponto. Se conceituar a detração, mas concluir de forma equivocada ou não justificou a inaplicabilidade. Ou seja, muita gente conceitua a detração, mas conclui aqui de forma equivocada, não justifica corretamente, aí fica com ponto. Certo? 75 e 2.50 se afastou a detração, fundamentado na coincidência do período já imputado da execução anterior e na vedação ao bis in idem. Vamos aqui agora ao item C. Também vou deixar aqui para vocês lerem, que é o máximo, né?
de 3,5 pontos e vai de 0, 1,5, 2,5 e 3,5 para você tirar a nota máxima, certo? Aqui também colocamos, ó, a importância de você anotar no vade-mecum, ao lado do artigo pertinente, bota assim T 1367 STJ. Isso aqui normalmente as bancas aceitam, tá? Aceitam você fazer esse tipo de remissão. E também ponto aqui, um ponto que a banca cobraria de você de língua portuguesa. Ou seja, não adianta saber tudo e escrever errado, ou então a letra ser muito feia, fazer um garrancho, certo? Tem que cuidar disso. Tem que cuidar disso. Bem, agora vamos aqui ao modelo de resposta nota máxima. Até 30 linhas, que é normalmente o que as bancas permitem que você escreva. Quanto ao item A, o livramento condicional é a etapa final do sistema progressivo e representa a forma de cumprimento da pena privativa de liberdade em meio aberto, sob condições. Fundamento legal. É importante colocar? Sim. E pode ser assim entre parênteses mesmo, tá? Após a sua resposta. Durante o período de prova, o condenado continua cumprindo pena, motivo pelo qual esse intervalo é computado como execução da reprimenda anterior. Não havendo suspensão, nem revogação, até o seu término, a pena é declarada extinta pelo integral cumprimento. Item B. Não cabe detração. Fundamento legal. Quanto à prisão cautelar sofrida no curso do período de prova, o lapso em que o agente esteve preso já estava sendo aproveitado para quitar a pena anterior. Computá-lo também na nova pena equivaleria a utilizar o mesmo período para extinguir duas penas distintas e não unificadas, em indevido bis in idem. A detração pressupõe um tempo de prisão não imputado a outra execução. Item C. Por essa razão, a execução da nova pena tem como termo inicial o dia subsequente ao término do período de prova. O único momento que se afasta a sobreposição de execuções. É o que firmou o STJ no tema 1367. Precisa decorar isso aqui, colocar isso aqui na prova? Bem, é recomendável. Mas se você não souber, conforme a jurisprudência do STJ, se não lembrar que foi o STJ, conforme o entendimento dos tribunais superiores. Talvez você não tire a nota máxima, mas vai firmar que é uma jurisprudência, certo? É o que firmou o STJ no tema 1367. O cumprimento da pena por delito praticado no curso do livramento condicional inicia-se no dia seguinte ao fim do período de prova, ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo de duas penas não unificadas. Então, gente, uma questão, né, que, de repente, a uma primeira vista poderia ser simples, né, ou muito difícil, na verdade é meio termo, né? Você tem que conhecer, ter o domínio aí da jurisprudência, né, recente, de maio de 2026, esse tema repetitivo. E é isso. Esse é o que a gente vem trazendo aí para vocês, né, de questões discursivas em todos os vídeos. No final aqui deixamos aqui uma observação metodológica, tá? Para se darem uma lida. E é bem isso, pessoal. A gente faz aqui esse conteúdo com muito carinho para vocês. Eu acho que isso ajuda muito. Era tudo que a gente queria na época de concurseiro, né? Então, a gente faz isso aqui com muito carinho e afeto para que vocês entendam como é que funciona uma questão discursiva, como deve ser escrita uma questão discursiva, e principalmente também estarem por dentro de conteúdos recentes da jurisprudência, das normas legais, que são novidades. E isso tudo a gente tem trazido aqui nesse canal do Alto Rendimento Jurídico, e a gente conta com o seu apoio.
conta com o seu apoio, porque é muito importante para a gente continuar, certo? Siga a gente no Alto Rendimento Jurídico, no Instagram, e aqui no YouTube. Siga a gente aqui no canal, tá? Curte, comente, diga aí pra gente o que você achou aí do nossa questão discursiva e o que você tem achado até agora do nosso material, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço.